mas não seria bem educado. Quando você estiver à mesa com outras pessoas, tenha não só consciência do quanto seu corpo aprecia as iguarias oferecidas, como da importância das boas maneiras e do refinamento pessoal. 51. O aperfeiçoamento de talentos pessoais depende de ser honesto consigo mesmo. Procure saber, em primeiro lugar, quem você é e do que é capaz. Assim como não se pode criar grandes coisas em um instante, também leva tempo aperfeiçoar nossos talentos e atitudes. Estamos sempre aprendendo, sempre crescendo. É bom aceitar desafios. É desta forma que progredimos para o nível seguinte de desenvolvimento intelectual, físico ou moral. Ainda assim, não se iluda. Se você tentar ser alguém ou alguma coisa que não é, vai atrofiar seu verdadeiro eu e acabar não desenvolvendo os potenciais em que você teria se destacado naturalmente. Dentro da ordem divina, cada um de nós tem um chamado especial. Escute o seu e siga-o fielmente. 52. Proteja sua razão. Da mesma maneira como, ao andar, tomamos cuidado para não pisar em um objeto cortante ou torcer o pé, devemos ter o maior cuidado para, de modo algum, prejudicar a nossa mais importante faculdade mental. A vida virtuosa depende antes de tudo da razão. Se você preservar sua razão, ela preservará você. 53. Observe as proporções e a moderação adequadas. Estando vigilantes, podemos impedir a tendência ao excesso. Seus bens devem ser proporcionais às necessidades de seu corpo, assim como o sapato deve adaptar-se ao tamanho do pé. Sem treinamento moral, podemos ser levados ao excesso. As pessoas, às vezes, são tentadas a comprar coisas supérfluas, extravagantes e variadas quando deveriam pensar em utilidade, conforto e durabilidade. Quando caímos, mesmo que ligeiramente, na falta de moderação, corremos o risco de perder o equilíbrio e nos deixarmos levar pelos caprichos. 54. Excelência interior importa mais do que a aparência exterior. As mulheres, em especial, carregam o peso da atenção de que sua aparência agradável recebe. Desde a juventude são cortejadas pelos homens ou avaliadas somente em função de sua aparência exterior. Lamentavelmente, isso pode fazer uma mulher achar que só serve para dar prazer aos homens, o que leva seus talentos interiores a se atrofiarem. Ela pode sentir a necessidade de investir muito tempo e esforço para realçar sua beleza física, distorcendo sua personalidade natural na tentativa de agradar aos outros. É triste constatar que muitas pessoas, tanto mulheres quanto homens, colocam tanta ênfase no culto à aparência física e na impressão que causam aos outros. Os que buscam a sabedoria acabam compreendendo que, embora o mundo às vezes nos recompense por motivos errados ou superficiais, a nossa aparência física, a família a que pertencemos, a riqueza que possuímos e assim por diante, o que realmente importa é quem somos essencialmente e como estamos evoluindo. 55. Cuide mais da sua mente do que de seu corpo. Aqueles que são moralmente destreinados gastam um tempo desmedido com seus corpos. Dedique-se de forma apenas secundária às funções de seu lado animal. Sua principal atenção deve estar centrada nos cuidados e no desenvolvimento de sua razão, porque é através da razão que você será capaz de compreender as leis da natureza. 56. O maltratar vem de falsas impressões.
Se alguém trata você de forma desrespeitosa ou fala de você com aspereza, lembre-se de que o faz porque acha que tem razão em agir assim. Não é realista esperar que as pessoas vejam você da mesma maneira que você se vê. Se as pessoas chegam a certas conclusões baseando-se em falsas impressões, as lesadas são elas e não você, porque elas é que estão equivocadas. Quando alguém interpreta uma proposição verdadeira como falsa, não é a proposição que é afetada. A pessoa que tem o ponto de vista errado é que se engana e, portanto, se prejudica. A partir do momento em que você compreender isso claramente, será menos provável que se sinta ofendido pelos outros, mesmo que o insultem. Você poderá dizer a si mesmo: parece ser assim para essa pessoa, mas ela está enganada, está agindo sob uma falsa impressão. 57. Tudo tem dois lados, um pelo qual algo pode ser segurado e outro pelo qual não pode. Se, por exemplo, seu irmão ou sua irmã tratam você mal, não segure a situação pelo lado da mágoa ou da injustiça, pois você não será capaz de aguentar o peso ou se tornará uma pessoa amarga. Faça o oposto. Segure a situação pelo lado dos laços familiares. Em outras palavras, concentre-se no fato de que se trata de seu irmão ou de sua irmã, que vocês cresceram juntos e que, portanto, estão ligados por laços antigos que não podem ser quebrados. Encarando a situação dessa maneira, você a compreenderá melhor e preservará o seu equilíbrio. 58. Pensar com clareza é vital. A vida dedicada à sabedoria é uma vida voltada para a razão. É importante aprender como pensar com clareza. A clareza de pensamento não é uma atividade que acontece por acaso. Exige treinamento específico. É através da clareza de pensamento que somos capazes de direcionar corretamente nossa vontade, manter-nos fiéis aos nossos verdadeiros propósitos, descobrir qual é o nosso relacionamento com os outros e os deveres inerentes a esses relacionamentos. Toda pessoa deveria aprender a identificar um raciocínio inconsistente e enganoso. Analise como as interferências são legitimamente derivadas para não tirar conclusões sem fundamento. Por exemplo, observe os seguintes exemplos de lógica imperfeita. Sou mais rico do que você, portanto, sou melhor do que você. Deparamos o tempo todo com noções absurdas como essa, completamente falaciosas. A conclusão válida que pode ser tirada é: sou mais rico do que você, portanto, possuo mais bens ou dinheiro do que você. Outro exemplo: expresso-me de maneira mais persuasiva do que você, portanto, sou melhor do que você, sou mais inteligente do que você. Da premissa, só podemos concluir: expresso-me de maneira mais persuasiva do que você, portanto, o que digo produz mais efeito do que o que você diz. Lembre-se, porém, seu caráter não depende de bens materiais ou de um discurso persuasivo. Dedique-se a compreender bem os mecanismos da clareza de pensamento e você não será lubridiado. Um conhecimento sólido de lógico e das regras para uma argumentação eficaz será sempre muito útil para você. 59. Chame as coisas pelos seus verdadeiros nomes. Quando damos nomes corretos às coisas, nós as compreendemos corretamente sem acrescentar informações ou julgamentos que não são inerentes a elas. Fulano costuma tomar banho rapidamente? Não diga que ele se lava mal, e sim que ele se lava depressa. Defina a situação como ela é. Não a filtre através do seu julgamento.
Cicrano bebe muito vinho? Não diga que ele é um alcoólatra, mas que bebe muito. A menos que você tenha um conhecimento bastante abrangente da vida dele, como pode saber se é um alcoólatra? Não se arrisque a ser iludido pelas aparências e a construir teorias ou interpretações baseadas em distorções apenas por dar nomes errados às coisas. Concorde somente com o que é verdadeiro. 60. A sabedoria é revelada pelas ações, não pelas palavras. Não anuncie a própria sabedoria, nem fale sobre as suas aspirações espirituais com pessoas que não as apreciarão. Mostre seu caráter e seu compromisso com dignidade pessoal somente através de suas ações. 61. Viva com simplicidade, para o seu próprio bem. Não se encha de orgulho se for capaz de prever as suas necessidades com poucos recursos. A primeira tarefa da pessoa que deseja viver sabiamente é libertar-se das limitações causadas pelo hábito de se ocupar demais consigo mesma. Reflita na maneira como vivem os pobres, tão mais moderada do que a nossa, e em como eles suportam melhor a dureza da vida. Se você quiser desenvolver sua capacidade de viver uma vida simples, faça-o para si mesmo, com discrição e não para impressionar os outros. 62. A sabedoria depende de vigilância. A maioria das pessoas não se dá conta de que tanto auxílio como prejuízo pessoais vêm de dentro de nós mesmos e olham para o exterior fascinadas pelas aparências. As pessoas sábias, porém, percebem que somos a fonte de tudo o que é bom ou mal para nós e, portanto, não costumam culpar ou acusar os outros de coisa alguma. Não sentem a necessidade imperiosa de fazer os outros acreditarem que elas têm valor, são especiais ou importantes. Quando estão diante de um desafio, as pessoas sábias olham para dentro de si mesmas. Se são elogiadas pelos outros, sorriem tranquilamente consigo mesmas e não se alteram. Se são caluniadas, não acham necessário defender o próprio nome. No entanto, levam sua vida adiante com vigilância, conscientes de que tudo está bem, mas não inteiramente garantido. Harmonizam seus desejos com a vida como ela é e procuram evitar apenas as coisas que prejudicariam a capacidade de exercer sua vontade da maneira mais adequada. Adotam a moderação em todas as suas ações e não se importam nem um pouco em parecerem ignorantes ou sem sofisticação. Sabem que têm apenas de estar atentas a si mesmas e ao rumo de seus próprios objetivos. 63. Viver a sabedoria é mais importante do que saber a respeito dela. Se alguém tenta impressionar você afirmando compreender os escritos e as ideias de grandes pensadores, pense que o importante não é apenas ser capaz de falar com fluência sobre os assuntos intrincados. O essencial é compreender a natureza e harmonizar intenções e ações com a maneira como as coisas são. A pessoa que compreende verdadeiramente os escritos e preceitos de qualquer grande pensador é aquela que aplica de fato os seus ensinamentos. Existe uma grande diferença entre dizer e fazer coisas valiosas. Não atribua peso excessivo à erudição pura e simples. Valorize o exemplo das pessoas cujas ações são coerentes com os princípios que professam. 64. Praticar os princípios é mais importante do que os comprovar. Começa-se uma vida de sabedoria aprendendo a forma de colocar em prática princípios como: não se deve mentir.
A segunda etapa consiste em demonstrar a verdade dos princípios, ou seja, por que razão não se deve mentir. A terceira etapa, que estabelece a ligação entre as outras duas, consiste em indicar por que as explicações são suficientes para justificar os princípios. A segunda e a terceira etapas são valiosas, mas a mais importante é a primeira, pois é muito fácil e muito comum mentir ao demonstrar habilmente que é errado mentir. 65. Comece a viver seus ideais. Chegou o momento de encarar com seriedade a questão de viver de acordo com seus ideais. Uma vez tendo determinado quais são os princípios espirituais que você quer seguir à risca, submeta-se a esses princípios como se fossem leis, como se fosse de fato um pecado infringi-los. Não faça caso se os outros não partilharem suas convicções. Por quanto tempo ainda você pode adiar o projeto de se tornar quem você realmente quer ser? O lado melhor de seu caráter não pode mais esperar. Ponha seus princípios em prática. Agora, chega de desculpas e adiamento. Você não é mais uma criança. Quanto mais cedo se dedicar ao seu programa espiritual, mais feliz será. Quanto mais você esperar, mais será vulnerável à mediocridade, mais sentirá vergonha e arrependimento, porque sabe que é capaz de fazer melhor. Deste minuto em diante, jure que vai parar de decepcionar-se. Desligue-se do resto da multidão. Decida ser uma pessoa extraordinária e faça o que for preciso para isso. Agora. Ensinamentos essenciais sobre virtude, felicidade e tranquilidade. Introdução. Por que ser bom? A concepção estoica da virtude adotada por Epíteto deixou marcas indeléveis em nossa cultura e, no entanto, não foi suficientemente valorizada. Descartes, Spinoza, Marx e os fundadores da nação norte-americana são apenas alguns dos revolucionários e renovadores que devem muito ao pensamento ético do estoicismo. A noção de virtude, até uma reabilitação muito recente, parecia antiquada e até puritana a nossos olhos modernos. Os ensinamentos de Epíteto referentes à virtude nada têm a ver com beatice ou servilismo e submissão. Virtude, felicidade e tranquilidade não são experiências isoladas ou distintas, mas estados estreitamente relacionados. Ao mesmo tempo que defendia a ideia de que se deve ser bom por princípio, Epíteto observava na prática que uma vida virtuosa, de excelência moral, leva à coerência interior e à harmonia exterior. Há uma grande sensação de alívio em ser moralmente coerente. A alma é pacificada e podemos então levar adiante as nossas atividades de modo mais eficaz e proveitoso, ou, como dizia Epíteto, sem impedimentos. A confusão interior e o próprio mal são fruto da ambiguidade. Epíteto ensina-nos a trazer à tona o que temos de melhor ao tornar o nosso código moral explícito para nós mesmos. A liberdade, o bem-estar e a confiança são alcançados à medida que nossas ações se adaptam gradualmente a esse código. Epíteto pede-nos para atribuir menos importância às escolhas exteriores, àquilo que hoje em dia chamaríamos de escolhas ligadas ao estilo de vida, e recomendada que nos concentremos nas pequenas, mas significativas opções morais, as escolhas interiores que fazemos no decorrer de cada dia. 1. O apelo da alma. A principal tarefa da filosofia é responder ao apelo da alma.
é procurar compreender o sentido de nossas dores e medos e assim nos libertar da sua influência. A filosofia exerce atração sobre nós quando chegamos ao fim de nossas forças. A sensação persistente de que algo não está certo em nossas vidas e o desejo intenso de recuperar o equilíbrio e o bem-estar anteriores não nos abandonam. O medo da morte e da solidão, as perturbações a respeito de amor e sexo, levam-nos a formular as primeiras perguntas filosóficas sinceras. É verdade, não há nenhum sentido aparente e óbvio para a nossa vida. A crueldade, a injustiça, o desconforto físico, as doenças, os aborrecimentos e transtornos, grandes e pequenos, são fatos comuns de todos os dias. Então, o que fazer a respeito? Como podemos viver vidas dignas, apesar da dor e do sofrimento no mundo exterior e da instabilidade de nossas emoções? Como deixar de sucumbir a uma insensibilidade desesperadora como um animal de carga, apenas aguentar o tédio e a carga das responsabilidades indesejadas? Quando a alma grita seu apelo, é sinal de que chegamos a um estágio necessário e maduro de reflexão sobre nós mesmos. O segredo não é ficar bloqueado nesse ponto, perturbado, torcendo as mãos, mas ir em frente, decidido a curar a própria vida. O que a filosofia nos pede é uma opção pela coragem. Seu remédio é expor, sem hesitar, inflexível e obstinadamente, as premissas falsas e enganadoras nas quais baseamos nossas vidas e nossa identidade. 2. O verdadeiro propósito da filosofia. A verdadeira filosofia não envolve rituais exóticos ou crenças originais. Também não se resume a teorias e análises abstraídas. A verdadeira filosofia é a arte de viver bem a vida. Como tal, precisa ser resgatada dos gurus religiosos e filósofos profissionais para não se deixar explorar como um culto esotérico ou um conjunto de técnicas intelectuais desconexas ou um jogo de quebra-cabeça que sirva apenas para exibir sua inteligência. A filosofia é destinada a todos e só é praticada de modo autêntico por aqueles que a associam à ação no mundo, visando a uma vida melhor para todos. O propósito da filosofia é iluminar os caminhos de nossa alma que foram contaminados por convicções infundadas, desejos descontrolados, preferências e opções de vida questionáveis que não são dignas de nós. O principal antídoto a tudo isso é um autoexame minucioso aplicado com bondade. Além de erradicar as doenças da alma, a vida de sabedoria também pretende despertar-nos da nossa apatia e introduzir-nos no caminho de uma vida ativa e alegre. A habilidade no uso da lógica e do debate e o desenvolvimento da capacidade de definir as coisas com seus nomes certos são alguns dos instrumentos que a filosofia nos oferece para alcançar a clareza de visão e a tranquilidade interior que constituem a felicidade verdadeira. Essa felicidade, que é a nossa meta, deve ser corretamente entendida. A felicidade costuma ser confundida com prazer ou lazer experimentados passivamente. Este conceito de felicidade só é bom até certo ponto. O único e precioso objetivo de todos os nossos esforços é uma vida em expansão no caminho da plenitude. A verdadeira felicidade é um verbo, e o desempenho contínuo, dinâmico e permanente de atos de valor. A vida em expansão, cuja base é a intenção de buscar a virtude, é algo que improvisamos continuamente, que construímos a cada momento. Ao fazê-lo,
nossa alma amadurece. Nossa vida tem utilidade para nós mesmos e para as pessoas que tocamos. Nós nos tornamos filósofos para distinguir o que é realmente verdadeiro do que é meramente o resultado acidental do raciocínio incorreto, das avaliações erradas adquiridas de modo imprudente, dos ensinamentos bem-intencionados, mas equivocados de pais e professores e da aculturação que absorvemos sem refletir. Para aliviar o sofrimento de nossa alma, precisamos nos entregar a uma introspecção disciplinada, na qual realizamos exercícios mentais para fortalecer nossa capacidade de descobrir quais são as convicções e os hábitos sadios e quais são os prejudiciais causados pela negligência. 3. O primeiro passo. O primeiro passo para viver com sabedoria é renunciar à vaidade. Reconheça a insanidade no sabichão inquieto, cuja mente agitada está sempre especulando a respeito de suas impressões estereotipadas sobre os acontecimentos ou sobre as pessoas, esforçando-se para encaixar as experiências do momento em categorias previamente estabelecidas. Ah, sim, isso aqui é exatamente assim ou assado. Contemple o mundo com um novo frescor, como ele é, como foi criado, com os olhos de um principiante, de um recém-chegado. Saber que você não sabe e estar disposto a admitir isto sem desculpas nem acanhamento é ser forte de verdade e preparar o terreno para aprender e progredir em qualquer atividade. Os mais sábios reconhecem os limites naturais de nossa capacidade de conhecimento e têm a coragem de preservar sua ingenuidade. Compreendem que todos nós sabemos muito pouco sobre qualquer coisa. Não existe qualquer conhecimento conclusivo, definitivo, sobre coisa alguma. Os sábios não confundem informações ou dados, por mais prodigiosos ou bem apresentados que sejam, com conhecimento abrangente ou sabedoria transcendente. Fazem, com enorme frequência, comentários como ou é mesmo? Quando percebemos como de fato sabemos pouco, nos iludimos com menos facilidade por pessoas muito falantes, envolventes ou demagogas e direcionamos melhor nossa curiosidade. Pois a curiosidade viva e ativa é um elemento característico de uma vida em expansão. A arrogância é a máscara mais banal da covardia. Mais grave ainda, é o maior empecilho para uma vida florescente. A clareza de pensamento e a presunção não podem coexistir logicamente. A humanidade não tem uma hierarquia social inerente a ela, apesar das aparências. Toda pessoa neste mundo é importante. Se você realmente quer ter paz de espírito e bons resultados para seus esforços, deixe a presunção de lado. A presunção é como um portão de ferro. Não permite a entrada de novos conhecimentos, a expansão de possibilidades, nem as ideias construtivas. Ceder ao orgulho excessivo dos próprios conhecimentos, capacidade ou experiências, procurando alcançar mais poder ou autoridade do que o devido, é fatal. O amor próprio exagerado não só faz os outros se afastarem, pois é insuportável ter um tolo arrogante por perto, como também leva à complacência, impedindo mudanças de rumo mais sadias. A pessoa fica sempre girando em círculos pelos mesmos lugares conhecidos. Cai sempre na mesma teia pegajosa. Nada de extraordinário ou prazeroso acontece. Pare de tagarelar como uma matraca. Observe o que está realmente acontecendo. Não só o que você pensa estar acontecendo, ou gostaria que estivesse acontecendo.
Olhe e escute bem o que se passa à sua volta. Para fazer bem qualquer coisa, você precisa ter a humildade de tropeçar aqui e ali, de seguir